Jornal. Câmara dos Deputados. Deputados analisam vetos ao pacote anticrime aprovado no Congresso. Parlamentares apontam ações para fortalecer a agricultura familiar. Primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro recebe avaliações positivas. Boa noite. Darciso Peronde, do MDB do Rio Grande do Sul, celebra a retomada da economia. Para ele, as reformas estão fortalecendo o desenvolvimento do Brasil, que apresentou o menor déficit dos últimos 5 anos. O deputado aponta a baixa taxa de juros, o recorde da Bolsa de Valores e o crescimento do setor de serviços como indicativos importantes da volta do crescimento. Otônio de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, comemora dados recentes de que o risco Brasil está no menor patamar desde 2012. O indicador é usado para acompanhar a confiança dos investidores internacionais no país. O deputado esclarece que quanto menor é o índice, maior é a confiança do investidor. Ele atribui o resultado às políticas adotadas pelo presidente Bolsonaro. Rogério Peninha Mendonça, do MDB de Santa Catarina, avalia positivamente o primeiro ano de mandato do presidente Jair Bolsonaro. O congressista relata que em 3 mandatos como deputado, nunca viu um governo aprovar tantos projetos. Como destaque, ele cita o trabalho realizado pelos Ministérios da Agricultura e da Economia. Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, classifica como positivo o ano legislativo de 2019. Segundo o deputado, a Câmara conseguiu responder satisfatoriamente aos anseios da sociedade, aprovando matérias como a reforma da Previdência e outros projetos que incentivam a retomada do crescimento econômico do país. Economia. A Câmara aprovou o projeto de lei que prorroga até 1º de janeiro de 2033 o prazo a partir do qual empresas exportadoras poderão contar com crédito de ICMS sobre insumos que não são usados diretamente na produção, como energia elétrica e telecomunicações. Relator do projeto, Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, ressalta que sempre houve uma tentativa de se taxar esses insumos. Segundo ele, se tal entendimento fosse acolhido, isso significaria que em 2020 os estados brasileiros, de uma hora para outra, teriam que assumir uma dívida da ordem de 32 bilhões de reais. A Comissão de Trabalho da Câmara aprovou o projeto de Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo, que tipifica o crime de fraude em obra ou serviço de engenharia, o que significa obter vantagem ilícita por sobrepreço ou superfaturamento, em prejuízo da administração pública. A pena prevista é de reclusão de 4 a 12 anos e multa. Vanderlei Macris diz que a Operação Lava Jato mostrou que as obras de engenharia foram as que mais registraram corrupção, mas, segundo ele, a falta de uma legislação específica livrou as empresas de punição. O deputado acredita que a proposta vai ajudar a erradicar a prática de corrupção por meio de superfaturamento de obras públicas. Proposta em tramitação na Câmara autoriza a portabilidade da conta de energia elétrica no Brasil. Relator da matéria na comissão especial, que analisa o projeto, Edio Lopes, do PL de Roraima, considera que a medida fará com que a conta de luz fique mais barata. De acordo com Edio Lopes, os consumidores poderão escolher a concessionária que vai lhe fornecer energia, mesmo que seja de outro estado, estimulando a competitividade entre as distribuidoras. Ele pode morar em um estado e comprar a sua energia de um outro estado muito distante, de uma outra geradora de energia. Isso permitirá uma competitividade entre as empresas fornecedoras de energia elétrica no Brasil e, lógico, quando há competição, a expectativa é que ocorra também o barateamento das tarifas de energia elétrica no Brasil, que já são exorbitantes. Hoje, apenas os grandes consumidores ligado às redes de alta tensão, que não passam de 1.000 grandes consumidores, é que tem a liberdade de escolher de quem vai comprar sua energia. E o resultado disso, se você comparar esses grandes consumidores que têm já a portabilidade da conta de luz, nós temos aí já uma tarifa muito mais barata que a tarifa comum. Homenagem. Fábio Henrique, do PDT, homenageia o ex-governador de Sergipe, Albano Franco, que recebeu o prêmio Líderes Brasil 2019, considerado o maior prêmio empresarial do país e que teve sua 9ª edição realizada em São Paulo. Além de governador, Albano Franco foi deputado federal e senador.
Para o deputado, o político e empresário honrou o estado de Sergipe pelos cargos que ocupou. José Ricardo, do PT do Amazonas, parabeniza a eleição de Antônio Correia de Lacerda e Denise Caçamba Franco do Amaral como presidente e vice-presidente do Conselho Federal de Economia. Ambos integram a Associação Brasileira de Economistas pela Democracia. José Ricardo explica que, por meio do Conselho Federal e da associação, os profissionais denunciam as ameaças à democracia e a situação econômica recessiva do Brasil. Agricultura. Coronel Crisóstomo, do PSL de Rondônia, apoia a medida provisória que trata de regularização fundiária. A proposta muda a metodologia de análise para a regularização definitiva das ocupações em terras da União. De acordo com o parlamentar, a concessão de títulos de terra será destinada, na maior parte, aos pequenos produtores. Celso Maldaner, do MDB, informa que foi reconduzido como coordenador da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar. Segundo o deputado, o último censo agropecuário do IBGE revela que o valor bruto da produção agropecuária de Santa Catarina de 2017 foi contabilizado em 20 bilhões 480 milhões de reais, sendo que metade desse total vem da agricultura familiar. Tramita na Comissão de Educação projeto de lei que prevê reajuste anual nos recursos destinados pela União para a alimentação escolar. Integrante do colegiado, Zeca Dirceu, do PT do Paraná, manifesta apoio à proposta. Zeca Dirceu destaca que esses recursos impactam de forma positiva não apenas os alunos, que terão uma alimentação melhor, mas também a economia do município, em especial da agricultura familiar local. Os valores que são repassados, que no passado tiveram reajustes, há muito tempo não vem tendo reajustes. Isso vai afetando o funcionamento da alimentação escolar em cada um dos municípios, vai dando uma sobrecarga de exigência financeira ainda maior para os municípios, que são os entes mais fracos da federação. Então a proposta ela prevê um reajuste anual que acompanhe no mínimo o índice inflacionário. Isso teria um benefício para a educação, mas teria um benefício também para a agricultura familiar. Grande parte dos municípios usam o dinheiro da alimentação escolar também para fomentar a economia local, o comércio e principalmente a agricultura familiar. Então nós estaríamos fazendo um incremento na geração de emprego, no desenvolvimento, com esses reajustes anuais. Marcon, do PT Gaúcho, participou das comemorações dos 30 anos da chegada das primeiras famílias do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra no município de Ulha Negra, no Rio Grande do Sul. O parlamentar relembra o caminho percorrido pelos assentados e destaca a luta deles contra as políticas de retrocesso do atual governo. Schiavinato, do PP do Paraná, parabeniza o município de Toledo pelos 67 anos de fundação. Conhecida como a capital do agronegócio, Toledo está em primeiro lugar estadual no índice de valor bruto de produção agropecuária, com mais de 2 bilhões e 200 milhões de reais de faturamento anual. O município abriga 1 milhão de suínos e cria mais de 10 milhões de aves. Desenvolvimento regional. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno a proposta que aumenta em 1 ponto percentual os repasses de alguns tributos da União para cidades por meio do FPM. Pompeu de Matos, do PDT Gaúcho, ressalta a importância desses recursos, especialmente para os pequenos municípios que mais dependem das transferências da União. Tiago Dimas, do Solidariedade do Tocantins, destinou recursos de emendas para instituições privadas sem fins lucrativos. Segundo o deputado, foi feita uma seleção pública com 122 projetos inscritos e 12 selecionados, que irão receber juntos cerca de 2 milhões e 400 mil reais para atuar nas áreas de saúde, esporte, cidadania, agricultura, cultura, meio ambiente, educação e trabalho. Luiz Lima, do PSL, diz que está instalado o caos na saúde pública do município do Rio de Janeiro, onde vivem mais de 6 milhões e 700 mil pessoas. Ele destaca que o governo federal encaminhou 150 milhões de reais para amenizar a situação. O parlamentar faz um apelo para que a prefeitura use os recursos de forma consciente e urgente. O plenário da Câmara aprovou neste mês o marco legal do saneamento básico. O texto ainda será analisado pelo Senado. Carlos Chiodini, do MDB de Santa Catarina, considera a proposta fundamental para o país. Ele ressalta
que quase a metade da população brasileira não possui serviços adequados de tratamento de água e esgoto. De acordo com Carlos Chiodini, enquanto nas grandes cidades os serviços de água e esgoto estão disponíveis para a maioria da população, há estados que vivem uma situação precária que gera impactos na saúde e no bem-estar das pessoas. Para o parlamentar, o tema não pode sair da pauta de todas as esferas de governo. A questão do saneamento tem que ser uma pauta contínua. Nós temos que monitorar, fiscalizar esse assunto e levar como uma pauta de Estado para que esses milhões de pessoas que não têm acesso, muitos ainda à água tratada e tantos outros milhões ao saneamento, tenham a partir desse novo marco regulatório que é mais flexível, mais liberal, impõe também a oportunidade da iniciativa privada participar, criando consórcios, chegando aos pequenos municípios e também tornando as companhias públicas mais eficientes na busca de melhores resultados, diferentes dos alcançados até então, infelizmente, na história brasileira. Vinícius Poit, do Novo, critica o projeto em análise na Câmara de Vereadores de São Paulo, que estabelece que os motoristas de aplicativos tenham os mesmos alvarás concedidos aos taxistas. O parlamentar ressalta que em São Paulo há cerca de 150 mil motoristas de aplicativo e se o serviço ficar limitado à concessão de alvarás, mais de 100 mil pessoas podem ficar desempregadas. Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, comemora a continuidade das obras de pavimentação da PE 460, com extensão de 11 quilômetros desde a BR-116 até a estrada de acesso à Conceição das Crioulas, no município de Salgueiro. O parlamentar parabeniza a administração estadual que, segundo ele, tem mantido suas contas saneadas mesmo em tempo de crise. Davi Soares, do Democratas de São Paulo, elogia o governo federal por colocar o Exército para atuar em conjunto com o DENIT nas obras de manutenção de rodovias em 11 estados. Davi Soares, no entanto, cobra mais atenção do Ministério de Infraestrutura e também do governo federal às demandas de São Paulo. O parlamentar faz um apelo ao governo para reconsiderar a ideia de implementar o trem-bala entre São Paulo e Rio de Janeiro. Política. Kim Kataguiri, do Democratas de São Paulo, é contra o aumento dos recursos para o fundo eleitoral. Segundo ele, em um ano em que o Congresso Nacional aprovou a reforma da Previdência, que exigirá sacrifícios por parte dos mais pobres, não faz sentido o parlamento autorizar o repasse de mais dinheiro para os partidos políticos. Bom Gás, do PT, avalia que o presidente Jair Bolsonaro e o governador gaúcho Eduardo Leite mostram um impressionante alinhamento na aplicação de uma política que culpa os mais vulneráveis. Segundo ele, a lógica dos dois políticos é responsabilizar o trabalhador pela crise na economia e os ambientalistas pela destruição da natureza. Nereu Crispim, do PSL do Rio Grande do Sul, critica o comportamento de uma deputada federal do mesmo partido que, segundo ele, comete injúrias sobre a legenda. O parlamentar questiona por que ela continua no PSL e permanece com discurso de ódio se nem eleita pela legenda foi. Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, rebate a acusação de um colega deputado de que ela teria noticiado falsamente sua expulsão do PSL com o intuito de provocar alvoroço nas redes sociais. A congressista afirma que jamais participaria de uma palhaçada como essa e que permanecerá no partido até a notificação oficial de expulsão. Educação. O presidente Jair Bolsonaro vetou a aplicação do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, o Revalida, por instituições particulares. Alan Rick, do Democratas do Acre, considera este veto um erro. Alan Rick argumenta que as universidades públicas não tinham interesse em aplicar o Revalida, tanto que desde 2017 o exame não acontece. Segundo o deputado, a intenção do Congresso, ao incluir a autorização para que as universidades privadas aplicassem a prova, seria também dar um estímulo à participação das instituições públicas. O presidente vetou das universidades privadas poderem aplicar essa segunda fase do programa, o que nós consideramos um erro. Por quê? Historicamente, as universidades públicas, que pela LDB, pela autonomia universitária que tem, podem realizar o Revalida, nunca se interessaram em realizar o Revalida. Portanto, hoje nós não temos Revalida no Brasil desde 2017. O objetivo é justamente, com as universidades privadas bem avaliadas, sendo permitidas a aplicarem o Revalida, também forçar as universidades públicas a aplicarem a prova. Isso descentraliza o processo, dá mais condições ao sistema de educação brasileiro de aplicar a prova e de realmente reconhecer aí aqueles que têm capacidade e possibilitar a eles tirar o seu CRM. Direitos Humanos.
José Guimarães, do PT do Ceará, informa que o Subcomitê da ONU para a Prevenção da Tortura emitiu parecer contra o governo brasileiro por violar o combate à prática da tortura no Brasil. A decisão se baseou em denúncias oferecidas ao órgão por conta da edição de um decreto presidencial. Em junho deste ano, o governo federal editou um decreto exonerando os 11 integrantes do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. A medida, segundo José Guimarães, foi vista como um desmonte da estrutura de garantia de direitos humanos. Segurança Pública. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com 22 vetos a chamada Lei Anticrime, que modifica a legislação penal e processual penal. Acompanhe a reportagem de Paula Bittar. A lei endurece penas para diversos tipos de crime e aumenta a pena máxima aplicada no país de 30 para 40 anos. As regras são resultado do trabalho de um grupo criado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para avaliar sugestões do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O texto final foi aprovado pela Câmara e pelo Senado. Na Câmara, a proposta original ganhou o acréscimo da figura do juiz de garantias, que é um magistrado responsável pela supervisão de uma investigação criminal, diferente do juiz que decide sobre o caso. Bolsonaro manteve o juiz de garantias na lei, contra o parecer do ministro da Justiça, Sérgio Moro, mas vetou o prazo máximo de 24 horas para que o acusado preso fosse levado à presença do magistrado. Segundo Fernando Mendes, presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, o juiz de garantias cria problemas operacionais. E nós sabemos que, por exemplo, 40% das comarcas no país só tem um juiz. E como é que vai ficar isso do ponto de vista operacional se o juiz que atua na fase de investigação não vai mais poder julgar o processo? Coordenador do grupo de trabalho que analisou a proposta, o deputado Capitão Augusto, do PL de São Paulo, era contra a figura do juiz de garantias, mas foi voto vencido. É algo que vai na contramão de tudo que nós propomos no pacote anticrime, que é desafogar o judiciário e tornar o processo mais célere. Mas para o deputado subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, que também fez parte do grupo de trabalho que analisou o pacote anticrime, o juiz de garantias é um avanço. Acho que é um avanço na discussão, no processo de amadurecimento e fortalecimento da justiça brasileira. É claro que o juiz de garantias, ele tem uma dificuldade na implementação, todo o grupo sabia disso, que eram favoráveis, os que não eram, mas ele também não é rígido o suficiente para inviabilizar a justiça brasileira. Agora, eu fico preocupado e lamento que toda a discussão agora se concentre no juiz de garantia. Além de aumentar para 40 anos o tempo máximo de cumprimento de pena, a nova lei endurece outros pontos da legislação penal. Por exemplo, a liberdade condicional dependerá de o condenado não ter praticado falta grave no presídio no ano anterior à liberação. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações da Agência Câmara, Paula Bittar. O Congresso aprovou o projeto de lei anticrime já transformado em lei por sanção presidencial. Um dos artigos da proposta triplicava a pena para crimes na internet de injúria, calúnia e difamação, mas o trecho foi vetado pelo presidente da República. Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, defende o veto do Executivo. O deputado justifica que a internet é território livre e, caso alguém se exceda, já existe instrumento legal de punição, que é a indenização civil. Eduardo Bolsonaro ressalta ainda que, na parte criminal, também há previsão de penas para crimes contra a honra. Milton Vieira, do Republicanos, celebra os 188 anos da Polícia Militar de São Paulo, comemorados em 15 de dezembro. O parlamentar também presta homenagem ao soldado Vinícius da Silva de Melo, que, segundo ele, se tornou o mais novo herói da Polícia Militar do Estado. O policial foi morto com tiro de fuzil na cabeça durante abordagem em Piracicaba. Delegado Antônio Furtado, do PSL do Rio de Janeiro, lamenta os ataques constantes contra o trabalho dos agentes de segurança. Ele alerta que nos últimos 25 anos, mais de 3.500 policiais militares foram assassinados só no Rio de Janeiro e mais de 15 mil foram feridos. Para o delegado Antônio Furtado, também é preocupante o elevado índice de suicídio entre os policiais. De acordo com ele, em 2018, 104 PMs tiraram suas próprias vidas no Rio de Janeiro. Para reverter esse quadro, o congressista defende a inclusão de atendimento psicológico e psiquiátrico nos planos de saúde dos profissionais. Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados.
com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro, locução de Tércia Guimarães e José Carlos Andrade. Boa noite para você. Uma ótima noite. A Voz do Brasil está de volta amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.